Olá, leitores ávidos, tímidos e apaixonados por livros. Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata e eu sou autora de mais de 10 livros publicados totalmente independente na Amazon, sob o pseudônimo que vocês encontram aqui no nome deste canal, Violet Beija-Flor. E conforme combinado, essa é uma série para leitura dos capítulos do livro Drosófila, que é o último livro que eu tenho publicado. E a leitura de hoje é do capítulo 8. Para quem está começando agora nesse vídeo, do capítulo 8, os capítulos eles são voltados para a primeira pessoa e são 4 personagens principais que tem no livro: Lia, Enzo, Abigail e o Kaique. Então, o capítulo 8 começa com a Lia e a frase, né, de abertura. Às vezes o cego é aquele que não quer ver. Os capítulos narrados pela Lia, eles têm nomes que fazem uma sequência cronológica de eventos para que uma pessoa tenha algum tipo de transtorno, não só psiquiátrico, mas de saúde em geral. Então, primeiro a gente tem sinais, depois tem o transtorno, aí depois tem o distúrbio, né? O transtorno é um evento externo, o distúrbio é quando começa uma perturbação mais interna. Aí vem a síndrome, que é a instalação dessa perturbação por um longo tempo. Depois vem a doença em si, que é a percepção da doença. Depois a gente tem o equilíbrio, que é quando volta de novo ao status, né, de saúde, que tem a ver com o equilíbrio. E depois, deixa eu olhar aqui, por último tem inquilino da Lia, né? E aí é uma percepção mais geral do seu envolvimento com um ambiente externo, tá bom? Então vamos seguir aqui no capítulo que se chama Síndrome. No início de mais um ano, estávamos todos os três no carro indo em direção à capital. Havia aprendido a ressignificar cada detalhe que evocava maus pensamentos e lembranças daquele momento. O movimento do carro, o calor daquela época do ano e as marcas em meus braços. 6 pontos no braço esquerdo e 2 no direito. Estava olhando para a paisagem enquanto pensava no que iria fazer assim que chegasse na casa de Glória Maria, que logo também seria a minha nova casa. Meus pais estavam felizes e ao mesmo tempo receosos. Resolveram ficar em um hotel na capital com a desculpa de que precisavam de férias depois de tudo que havia ocorrido. Mas eu sabia que no íntimo eles queriam se certificar de que eu ficaria bem. E eu fiquei bem. Enzo e eu percebemos que nosso momento juntos havia se passado. Não éramos os mesmos de um ano atrás. Então decidimos sermos apenas bons amigos. Amigos que se falavam muito pouco, quase nada. Me formei em Direito, algo que havia decidido enquanto estava em Uibaí, no ano em que estava sozinha. Enzo devia estar fazendo residência e Glória Maria estava terminando o primeiro ano de inserção no mercado de trabalho. Ela havia se formado em arquitetura e estava em estágio probatório em uma empresa de médio porte. É hoje! Estou tão nervosa, Lia. Ai, meu Deus. E se eles não gostaram de mim, do meu trabalho, o que eu vou fazer? Minha mãe vai me matar. Eu sorria e tentava acalmar minha amiga. Vai dar tudo certo. Lembra que eles disseram que gostaram de como você evoluiu? E lembra daquele projeto que você participou? Ela ansiosamente sussurrou. Em seguida, estava animada novamente. Do condomínio Village Park. Pode ser que sim. Ai, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. E se mudaram de ideia? Gargalhei naquele momento. Glória Maria, se acalma. Um dia de cada vez, um momento de cada vez. Respira. Primeiro você precisa se arrumar. Ela olhou para as próprias roupas e sorriu. Ela apertou meu rosto, esmagando levemente minhas bochechas, mas o suficiente para que meus lábios formassem um bico expressivo. De repente, ela beijou rapidamente na minha boca e me largou. Desculpa, me empolguei. Vou me arrumar. Eu fiquei imóvel, em choque com o ocorrido. Não sabia como reagir nem o que dizer. Foi impossível, impossível. Desculpa. Você pode se mexer pelo menos? Decidi ignorar por hora. Afinal, poderia não ser nada e somente um momento de êxtase da minha amiga.
No final daquele dia, a Glória Maria havia chegado em casa com uma caixa fechada. Ela estava com um olhar tristonho e sério. Não me efetivaram na empresa, não quero falar sobre isso. Entrei na frente dela e tirei a caixa de suas mãos, em um movimento enérgico, para que ela não se recusasse ao que estava prestes a fazer. E coloquei a caixa no chão. Abracei Glória Maria de forma gentil e passei a mão pelos seus cabelos e costas, da mesma forma que minha mãe me abraçava quando era criança. Até que a caixa de papel se mexeu e ouvi um choro baixo. Afastei Glória Maria do abraço e olhei para seu rosto. Ela estava sorrindo e rapidamente colocou uma das mãos em sua boca na tentativa de esconder a felicidade. Eu fiz. Intrigada, perguntei: O que você fez, Glória Maria? Ela continuava sorrindo por baixo de sua mão. Eu consegui. Dei um tapa de leve no braço dela, fingindo estar brava com ela. Mentira! Logo em seguida, comecei a sorrir. Você conseguiu ou foi efetivada? E estávamos nos abraçando novamente, pulando e soltando gritinhos agudos. Depois, pulando em círculos de animação, quando escutamos novamente o choro baixo vindo da caixa. Mas o que significa a caixa, então? Ela me olhou e disse: Abra, é para você. A caixa havia se mexido levemente. Olhei para ela sorrindo. Não acredito. Abri a tampa rapidamente, já sabendo que era uma fêmea. Ela era pequena e pretinha. Seus dentes eram afiados e sua barriga era quente. Ela tinha cheiro de filhote de cachorro que me lembrava a minha infância. Quando ela se aninhou no meu pescoço, sabia o nome que daria a ela: Manteiguinha. Ela se derretia com calor. Os anos se passaram e Enzo terminou sua especialização em psiquiatria, assim como seu irmão. E, como planejado, retornou ao Ivaí para exercer sua profissão na região da cidade. Recebi as mensagens com as notícias no grupo online da turma. Glória Maria estava namorando Rebeca, uma engenheira civil que conheceu no trabalho. Era época de mais uma mudança. Me mudei para outro apartamento para que Glória Maria e Rebeca pudessem viver a vida de casadas. Naquela época, ainda não era possível casamento formal entre duas mulheres e dois homens, mas elas contornaram as diferenças tanto quanto podiam e foram felizes à sua maneira. Vivíamos juntas, Manteiguinhas e eu, até que ela também se foi, com apenas 5 anos de vida, decorrente de um câncer na cabeça. Vi ela definhando rapidamente, ficando cega e depois falecendo. Fiz o que podia para que ela ficasse confortável e não sofresse muito. Compreendia e aceitava o ciclo da vida. E mesmo com esse entendimento, ainda chorei a ausência da minha companheira canina. Alguns anos depois, estava morando em outro apartamento. Havia passado no concurso para o Ministério Público Federal, então tinha melhores condições financeiras. Foi nesse período que encontrei uma cadela abandonada na rua em uma noite chuvosa. Ela estava prestes a dar à luz. Cuidei dela por alguns dias até o parto, mas ela não sobreviveu. Nem 4 de seus filhotes. Apenas uma fêmea. Não pude ficar com ela, apesar de querer muito. O dono do apartamento onde morava não permitia animais de estimação. Tive que deixar para adoção. Fiquei chorosa por algum tempo, mas passou. No geral, aquele período foram tempos de relativa calmaria. Com o passar dos anos, acho que estava com 30 e poucos anos, os discursos políticos estavam ficando mais intensos, quando a preservação da natureza estava em pauta. Ouvíamos sobre a extinção de animais, como os ursos polares, e como o aquecimento global afetaria nossas vidas nos próximos anos. Mas parecia algo muito distante no tempo, 50 anos, 100 anos. Não nos sentíamos participantes de uma realidade tão distante. Apesar de estarmos sendo informados pela mídia em diferentes canais de comunicação, nas estradas e nas paradas de ônibus, naquela época haviam grandes telões nas fachadas dos prédios e tudo era muito cinza, devido ao avanço da civilização. Havia muito concreto e poluição. As imagens dos telões eram coloridas e chamativas. Elas se destacavam em meio à paisagem cinzenta, até que as propagandas começaram a mudar o foco da discussão para sem água potável, sem terra, sem plantio, sem futuro.
mas ainda era em meio a ideias antagônicas, como propagandas de um novo celular que seria lançado, de uma nova coleção de roupas e sapatos, de um novo procedimento estético que rejuvenesceria sua pele. Não fazia nenhum sentido para mim. E ao final das imagens seguia-se que tudo era ecológico ou sustentável, todos os produtos, novos produtos. E o que você tinha não era. E era esse que você deveria jogar fora e comprar o deles. Sempre melhor do que o anterior, sempre de última geração, sempre da moda. O que invariavelmente aumentava o descarte, o lixo. Era esse o contraste que vivíamos. Mas alguns anos se passaram. Estava por volta dos meus 43 anos, quando encontrei um homem pela internet. Nos tornamos amigos e depois namorados. No intervalo de apenas um mês. Este homem era Ravi, meu primeiro esposo. Decidi que não iria esperar mais, nem ficar analisando muito. Mergulhei de cabeça. Queria ser mãe. Isso mesmo, ela queria ser mãe com 43 anos. E esse é um movimento, né, que tem ocorrido nos últimos anos. A gente tem percebido que as mulheres estão se reproduzindo, né, tendo filhos, muito depois, para acompanhar a evolução, né, do trabalho, na inserção de trabalho, no mercado de trabalho, desculpa. A inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Então, as mulheres no geral têm deixado um pouco mais para frente, né, para poder ter filhos. Mergulhei de cabeça. Queria ser mãe, ter uma família. Me senti estagnada e presa aos meus medos do passado. Tinha resolvido que era hora, e a paixão foi avassaladora no primeiro encontro. Tudo o que havia vivido até aquele momento tinha passado lentamente. Sentia a necessidade de acelerar as coisas, assim como Ravi. Com origem em uma família tradicional indiana, exigiam dele uma família numerosa, com muitos filhos, contra as expectativas médias de nascimento das últimas décadas. A taxa de natalidade estava em declínio, mas a população mundial ainda crescia, porém, cada vez em menores proporções. O que não chamava atenção naquela época era a taxa de mortalidade, que também estava decrescente. Então, o saldo entre nascimentos e mortes no mesmo período era sempre positivo. As pessoas viviam por muito mais tempo, 80, 90, 100 anos. Essa era a nova expectativa de vida. No mesmo período, também aumentava a frequência de nascimentos de múltiplos, gêmeos, trigêmeos, devido às formas artificiais de reprodução em mulheres com idade avançada. Além de ser cada vez mais rara a reprodução em idades inferiores a 35 anos. Assim, estávamos deitados na cama num domingo, depois de uma longa noite de sexo, quando os nossos celulares insistiam em emitir alerta de notificação ao acender a tela e apagar. Havíamos decidido ignorar qualquer contato com o mundo externo no nosso quarto. Abrimos a cortina da janela com controle remoto. Era uma parede de vidro que dava vista para o mar ao fundo, depois de um trecho da cidade. O céu estava azul e sem nuvens, apenas um foco de fumaça ao longe. Recordo de olhar para Ravi e ver em seus olhos uma aflição que não fazia sentido. Ele se inclinou sobre mim para pegar o celular dele na mesa ao lado da nossa cama. Destravou o celular e digitou algo. Estava ficando brava por ele ter descumprido o combinado. Então insisti em tentar tomar o celular da sua mão, mas foi em vão. Ele virou a tela e me mostrou uma reportagem. Guerra Mundial é anunciada por 80 países. Ele buscou meus ASI na mesa ao lado e os entregou a mim. Quando os coloquei nos ouvidos, alguns segundos de silêncio ainda se passaram, até que fossem completamente ligados. Ouvi Noah, a inteligência artificial do apartamento, falar repetidamente. Com mais de 45 anos, deve aguardar a próxima chamada. Atenção, estamos em guerra. Isso não é uma simulação. Apresentar-se em uma organização militar mais próxima de sua residência para triagem. Pessoas com mais de 45 anos devem aguardar a próxima chamada. E aqui termina o capítulo 8 de Drosófila. E esse aqui é o início, né, da guerra, que é contada como se fosse no passado pela Abigail, né? E nesse momento ela reflete muito
a Lia, né, ela reflete muito essa nova geração de mulheres que já estão inseridas no mercado de trabalho desde cedo, já tem esse pensamento, e também com o movimento de deixar mais tardia a reprodução, né? Mais tardia a gravidez, tornar-se mãe, e muitas ainda optam por nem se tornar mãe, né? Então, nós vivendo num mundo em que está acontecendo muitas mudanças ao mesmo tempo. As mudanças climáticas, sociais, tecnológicas. E isso aqui é só um reflexo, um pequeno trecho, né? Que foi pensado dessa forma para poder ver como as coisas estão ocorrendo muito rápido. Então, apesar de ser um capítulo um pouquinho mais longo que os anteriores, ele reflete essa passagem mais rápida do tempo. Então, passa muito rápido pela faculdade, passa muito rápido pelo trabalho, passa muito rápido pelo concurso, né? Muita gente passa anos estudando para o concurso, mas passa rápido. Mas é mais para dar essa ideia de que hoje a gente vive muito mais do que a gente vivia antes. Então, a gente vive, por exemplo, 80, 90, 100 anos. Então, quando você tem 40 anos, é quase metade da vida. Às vezes é menos da metade da vida. Então, você ainda tem mais outra metade toda para viver. Então, faz parecer que é um pedaço muito curto e intenso, porque tem muitas mudanças, é uma fase de muitas mudanças para depois vir a calmaria, tá? E como conforme combinado, na próxima segunda-feira vamos ter outro vídeo relacionado agora com o capítulo 9, que é o próximo capítulo. E é isso. Obrigada por vocês assistirem, comentarem, curtirem. Isso ajuda demais na divulgação do canal. E até a próxima. Tchau, tchau.